Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um encontro de networking da Palestrantes do Brasil. E hoje um tema sensacional, como você captar recursos federais, né, para você impactar aí na sua vida de palestrante, fechar negócios, projetos. E se você quer realmente conhecer um pouco mais sobre a Palestrante do Brasil, entre no site palestrantesdobrasil.com ou agende uma reunião comigo para você realmente vir fazer parte dessa grande comunidade. E sem mais delongas, eu já vou passar aqui, né, a palavra para Vanessa Ribeiro, uma palestrante que vai trazer aí algumas informações desse mercado, né, e depois ela passa a palavra para o Fernando. Vanessa, o palco é seu, Fernanda. Vanessa. Obrigada, boa noite a todos. Eu sou Vanessa Ribeiro, sou especialista em segurança e defesa pessoal para mulheres. E a minha história começou quando eu vim para Brasília em 2001. Eu sou carioca, mas acho que vocês perceberam isso no primeiro Boa Noite, né? Rapidamente as pessoas percebem. E aí eu vim para cá para ensinar uma arte de defesa pessoal chamada Krav Maga. E os meus caminhos começaram a se encontrar muito com o enfrentamento à violência contra a mulher. E aí me especializei nessa área e dando aula tanto tempo, falei assim, eu vou começar a dar palestras. Porque imaginei que todo mundo fosse se interessar pelo tema e eu fosse vender muitas palestras, ganhar muito dinheiro com isso e levar a prevenção à violência para tantas mulheres. Só que essa parte não aconteceu como eu imaginava, porque vender palestras tem uma dificuldade, realmente eu não sei como é o mercado aí, aonde vocês estão, eu sei que tem gente de todas as áreas do Brasil, mas uma dificuldade, uma palestra aqui, outra lá daqui a um mês, uma inconstância financeira, e aí eu consegui juntar uma equipe, né, que tem o Fernando, que tem a Aline, que tem a Vilma, pessoas que trabalham e trabalhavam na época com o governo e com projetos de governo. Então a gente uniu essa equipe e pela primeira, aí eu montei o projeto Defesa das Mulheres para ser vendido para governo. E, assim, para nossa surpresa, claro, isso tem todo um processo. O Fernando vai falar um pouco mais sobre essa parte técnica do processo, mas, para minha surpresa, a gente já começou o primeiro ano com palestras, se eu não me engano, o primeiro ano foi Distrito Federal e Pernambuco. E nos anos seguintes foram renovando, então a gente foi para outros estados. Em 2019, fui parar na África, levando o projeto, e depois só 2020 a gente não fez nenhuma palestra, porque também estava tudo parado em função da pandemia, né? Foi um ano complicado, mas de 2021 em diante tudo voltou ao normal. E a minha especialização é um tema que vai para muito, porque prevenção à violência, você consegue entrar em escolas, você consegue entrar em instituições do próprio governo, você consegue entrar em universidades, em ONGs. Então, eu cheguei, consegui fazer muitas palestras nessas regiões. Quando você tem um projeto, não é você sozinho. E isso é uma coisa interessante também. Você vai colocar uma equipe trabalhando para você. Então, essa equipe vai agendar as palestras e o meu trabalho. Claro que no primeiro ano, um pouco assim, ainda eu queria me meter em tudo, porque eu tenho essa vocação de querer me meter, né, nas marcações das palestras, mas com o tempo isso foi melhorando o nosso trabalho. Então, agora chegou no ponto onde eu acho que todo palestrante gosta. A palestra é marcada, eu vou lá no local, dou minha palestra, falo de prevenção para as meninas, a gente faz um trabalho muito bacana e no final elas respondem um questionário, o que que elas acharam da palestra. E aí também foi uma surpresa muito feliz, que elas sempre gostam, pedem mais. A gente tem centenas e centenas de meninas, e nesse ano a gente começou também com meninos, né? A gente começou a atender meninos também na prevenção à violência. E só que desde esse tempo, Mauro, acho que não teve uma semana que algum palestrante ou coach ou treinador, alguém
tem algum projeto relevante, não tem me procurado para falar como que você consegue dar 100 palestras que o governo te pagando para isso. Como é que você conseguiu isso? E de tantas pessoas me perguntarem, eu falei, Fernando, a gente tem que montar uma mentoria para auxiliar nesse passo a passo os palestrantes. Eu falo mais de palestrante porque é o que que a gente se representa mais porque a gente trabalha na mesma área, que tem uma identificação maior, mas não são só palestrantes que nos procuram, tá? Muitas pessoas da área de educação, na área de esporte, né? O Fernando vai poder falar de alguns projetos também que a gente já está. E aí o que acontece é que um projeto também vai puxando o outro. E aí logo depois nós iniciamos com um projeto do Qualifica, que tem cursos. Aí não sou eu que dou os cursos, mas eu também trabalhei dentro do projeto. E agora vai ter mais um no Ministério das Mulheres, que vai ser curso de marcenaria e maquiagem, não é, Fernando? Se eu não me engano, esse que vai ser em novembro? Acho que eu estou sem o áudio, mas Não, sim, vai ser eu acho marcenaria que é e corte de cabelo. e corte de cabelo também. Esse é um projeto para autonomia financeira. Esse também é voltado para mulheres, tá? Mas a gente já viu projetos de todas as maneiras e o campo para isso é muito grande. Posso falar que tem muito recurso e eu converso com parlamentares que falam, mas não chegam bons projetos para gente. Aí você fica assim com uma dor no coração, falando, não é possível que palestrantes do Brasil inteiro, tão bons, com um potencial tão grande, não consigam falar para tanta gente porque não tem bons projetos. Então, eu queria falar para vocês da minha experiência. Esse ano foram mais de 60 palestras, e no ano que vem a gente quer dobrar esse número. Então, são vários meses de trabalho, tá? Tem dias que são duas no mesmo dia, e tem dias que a gente que vai fazendo a nossa agenda de acordo com. Porque eu juntei aqui em Brasília também o governo distrital, aí seria estadual, tá? Em outras partes do Brasil seria o governo estadual. Apesar da nossa mentoria ser especializada na captação de recursos federais, ela também é próxima do que é o estadual. Então, nesse sentido, vocês também vão poder aprender muito e fazer a mesma receita para o governo estadual, talvez com algumas pequenas alterações, mas ainda assim, uma vez o projeto sendo aprovado, ele abre portas para tanto renovação e também para outros estados. Você não precisa ficar limitado ao seu estado. Isso também é um potencial grande de transformação, né, financeira para todo mundo. Eu acho que da minha parte é isso, e acho que o Fernando vai poder falar agora mais da parte técnica, e aí no final a gente abre para as dúvidas, não é, Mauro? O que que você acha dessa? Perfeito. Passar a palavra para Fernando agora. Então é Muito isso. boa. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Tudo certinho? A Vanessa já falou bastante da forma como a gente trabalha e para a gente aqui em Brasília, mexer com emenda parlamentar é algo muito natural, tá? Nossos colegas de escola, todos trabalham na esplanada, né, em órgãos públicos, colegas de faculdade, amigos da rua, então isso faz parte do nosso dia a dia e demorou um pouco para a gente entender que fora de Brasília, às vezes a pessoa não sabe que tem acesso a esse tipo de recurso, que isso pode ser utilizado. Tem um pouco daquela história de a grama do vizinho ser mais verde, né? A gente sempre acha interessante algumas oportunidades na iniciativa privada, porque a gente já começou pelo governo, isso a gente já tem consolidado, a gente trabalha, a Vanessa, por exemplo, tanto para o Ministério das Mulheres quanto para a Secretaria de Justiça, daqui do Distrito Federal, regularmente. Então, para a E gente agora isso é algo... Ministério da Justiça. Isso, no MJ. E para a gente, isso foi muito natural. Tendo alguma coisinha na iniciativa privada, é legal. Senai, Sebrae, já trabalhamos. Mas foco no governo. E a gente escuta alguns palestrantes conhecidos falarem, poxa, como é que a gente faz? Porque, né, em palavras de alguns conhecidos, para eu conseguir 5 mil, 6 mil de uma empresa para dar uma palestra, é difícil, às vezes é algo pontual. Eu vou ganhar para fazer 2, 3 palestras ali, né? E não é muito mais que isso. Não é toda empresa que tem 10 mil, 15 mil para estar investindo em palestras e não é algo muito regular. Tem meses que às vezes é melhor, tem meses que é pior. Eles reclamam dessa inconstância
que no caso de governo não existe. Os recursos de governo são 200, 300, 400 mil para você fazer o seu projeto. Então, você tem aquela segurança de trabalhar durante muito tempo. Eles nos perguntam e de tanto perguntarem, a gente já bota, ok, vamos fazer alguma forma para ensinar esse caminho para quem, em especial, não é de Brasília, não tem tanto contato. O que acontece? A gente estava falando mais cedo com o Mauro. Todo projeto, todo palestrante, por exemplo, é passível de ter um projeto. O governo não te contrata pessoa física. O governo não contrata a Vanessa para fazer alguma coisa ou o professor de judô para dar aula de judô. O governo não chega lá no professor de judô, contrata ele para dar aula. Nesse caso de emendas, ele adota um projeto. Ele contrata um projeto que tem que ser administrado por uma OSC, por uma organização da sociedade civil, tá? Com fins não lucrativos. E aí o projeto, todas as palestras que vocês fazem podem ser adaptadas para um projeto. Vamos pegar o caso da Vanessa, que era uma palestrante, né, ligada à prevenção à violência contra mulheres, e a gente fez o projeto Defesa das Mulheres. Então, a gente transformou isso, mostrou para o Ministério, adequou a todas as exigências do Ministério, o Ministério deu ok, a gente mostrou para os parlamentares, olha, com qual projeto você vai atingir 2.000, 3.000 mulheres de uma vez? Eles adotaram na hora. Acho que 1/3 da bancada de Brasília, todos os anos, apoia o nosso projeto. Cada projeto pode ser apoiado por mais de um parlamentar. E muitas vezes o palestrante ele não sabe que tem essa possibilidade. Então, a gente abriu para quem quer trabalhar para o governo, quem quer ter acesso a recursos desse tipo, 300, 400 mil, esse eu considero o melhor caminho. É o caminho que eu recomendei para a Vanessa quando a gente começou sobre isso. Falei, correr atrás de empresa é muito legal, depois que você já tiver um nome, já tiver no YouTube, é bacana, mas até lá o governo é um caminho certo, é algo que vai te dar um recurso para você trabalhar durante o ano inteiro. Tá? Então, o nosso trabalho é conciliar 3 aspectos. Você tem que ter o seu conhecimento técnico, que eu imagino que nesse caso desse grupo vocês já tenham. Você tem que ter a adequação legal, então você tem que fazer um projeto que esteja de acordo com a sua área de atuação e que o governo entenda ele como relevante socialmente, tá? E você tem que ter a adaptação política, o apelo político dele, que basicamente é a quantidade de pessoas que você consegue impactar e o quanto você consegue trazer os seus apoiadores para dentro do projeto. Então, por exemplo, se uma mulher se especializa em, vou usar de novo o exemplo da Vanessa, em tratar mulheres que foram vítimas de violência. Essa é uma quantidade relativamente pequena de mulheres. Tem muitas, mas as que buscam alguma ajuda é uma quantidade pequena. Então, você tem o critério técnico e você tem a adequação legal. O governo quer investir nisso, mas você não tem o apoio político, porque você vai tratar de 20 mulheres de uma vez, 30, isso é pouco. Quando você transforma isso numa palestra de prevenção à violência, você está falando para todas as mulheres que têm interesse e pode falar, inclusive, para os homens que têm interesse. Aí você abre o leque, aí o político, poxa, então você vai em todas as escolas da minha cidade falar disso, com auditórios de 200, 300, 400 pessoas? Sim, eu quero. Eu posso ir lá no dia? Pode. Isso serve para basicamente todos os temas, tá? Há temas que você vai tratar em ONGs, há temas que você vai tratar em igrejas, há temas que você vai tratar nas escolas de ensino médio em especial, que é o ponto de interesse dos políticos. E em cada grupo, a gente estava falando aqui de quem é especialista em vendas, pode fazer um projeto treinando jovens a entender isso. Ele vai para as escolas. Isso é um recurso importantíssimo para um jovem. Quem gosta de falar de informática vai fazer um projeto de introdução à informática. Se ele conseguir conciliar a parte técnica dele, adequação ao que o Ministério, no caso Ciência e Tecnologia, precisam, e ao interesse político, a tendência é que ele receba os recursos. Então, a gente trabalha pavimentando esse caminho, identificando a expertise, transformando o que você já faz juntos, tá? Em um projeto de governo, em um projeto adequado às normas históricas e atuais do governo, e aí prepara uma apresentação e leva para os políticos. Eu conheço vários aqui de Brasília, tenho condição de fazer a apresentação de alguns projetos aqui, de vez em quando o pessoal de São Paulo mesmo marca, Fernando,
o deputado Vinícius Carvalho, aqui de São Paulo, se interessou pelo meu projeto. Você pode levar para ele apresentar aí no gabinete? Então, durante um tempo, o político está aqui em Brasília, de terça a quinta. Final de semana, de sexta em diante, ele está na cidade dele, no estado dele, então no estado de vocês podem ter acesso direto a eles. A gente faz a apresentação do projeto, mostra os benefícios e um projeto adequado, em que o parlamentar goste. De novo, eu vou voltar para o exemplo do projeto da Vanessa. Você fez o primeiro ano, ele é bem executado, chamou o político, ele participou das ações, da entrega de certificado, dos eventos que você programou. No ano seguinte, ele te liga. Vem cá, vamos aumentar esse seu projeto, quero que você leve para outras cidades também, quero que você leve para mais bairros, quero que você faça mais, porque essa é uma via de mão dupla. A gente precisa do político para que ele apoie o projeto, e o político precisa da capilaridade e de gente que leve esse projeto e, por consequência, o nome dele para todos os lugares. Então, essa é a moeda mais valiosa para o político. Se você faz um projeto que você vai rodar e vai falar com ele sobre o seu projeto, vai levar o político para 500, para 1.000 pessoas, para 2.000 pessoas, no primeiro ano ele pode ser mais conservador, mandar um recurso menor, mandar 200 mil. Mas se deu certo, prestação de contas foi bem feita, deu tudo certinho, no ano seguinte ele vai querer 400, porque ele precisa de entidades que funcionem bem, de projetos que sejam bem executados. 20% dos recursos de emenda que um político destina acabam voltando por alguma falha de execução, algum erro no processo, e isso é muito ruim para eles. Quando eles acham bons parceiros, eles levam esses parceiros durante muitos anos. Como eu falei, mais de um político pode apoiar seu projeto. Então, aqui em Brasília, a gente já teve caso de 3 políticos se juntarem, olha, eu mando 200, eu mando 200, eu mando 200, a gente faz um projeto de 600. Então, isso é um tipo de recurso que é bem mais difícil você buscar na iniciativa privada. Eu entendo que existe, mas é para poucos. Então, isso é um pouquinho do que a gente faz. Pegar a expertise dos palestrantes, no caso, transformar num projeto de governo, transformar num projeto que tem o seu apelo político, montar a apresentação, apresentar para os políticos e colher os apoiadores. Essa é uma parte do que a gente faz, e aí depois a gente dá um briefing sobre o que vem depois, sobre a execução, a prestação de contas, controle orçamentário. A gente sempre dá um briefing também para a pessoa já se preparar para o que vai acontecer daqui a mais tempo, quando estiver executando. Mauro, Posso falar acho uma que... coisa? Ah, Só queria falar para vocês, que são palestrantes, que o retorno desse trabalho, claro, financeiro, a gente precisa disso, sem dúvida, a gente tem as nossas contas para pagar e todo mundo quer escalar financeiramente. Mas quando você faz um trabalho muito bacana para a sociedade, a sua autoridade no assunto cresce. Tá? Então, agora, por exemplo, na sexta-feira, eu depois vou passar minhas redes sociais. O Mauro já está seguindo a gente, até eu também estou seguindo a Palestrantes do Brasil, mas vocês vão ver que eu fui convidada agora para falar aqui na Câmara Distrital, dos deputados distritais, sobre a violência urbana na cidade. Então, é interessante porque uma coisa vai crescendo, aí eu vou falar para todos os deputados ouvirem. Então, vai ser interessante que eu vou falar, claro, em algum momento do meu projeto. E aí isso vai se multiplicando e a gente vai conseguindo trazer mais recurso para o projeto. E também, quem se interessa em trabalhar com escolas, eu vou falar, dá muito bom, um retorno que não são crianças mais, tá? Eu estou falando mais de ensino médio. Assim, um retorno muito bom das meninas que a gente trabalha, assim, a gente faz um grupo muito especial. Eu sei que eu estou contribuindo para a vida delas e ainda estou ganhando dinheiro com isso. Estou fazendo bem, levando a minha palavra e ainda ganhando dinheiro. Então, acho que isso aí é importante para todo mundo, principalmente para quem é palestrante e sabe que o que ele fala e o que ele tem para levar é importante. Aí era isso. Agora, eu não consegui ler, mas teve gente que mandou mensagem, Mauro. Eu não sei se você eu vou vai ler as conseguir ler por perguntas, né? aí. Então, assim, aqui agora a gente começa uma rodada de perguntas. Antes de eu ler as perguntas, tá? Então, quem quiser levantar a mão, deixa eu fazer uma pergunta primeiro. Vanessa, dá um exemplo para a gente de algum projeto, da quantidade de palestras que você deu. Se você tiver algum projeto que você já teve, né, início e fim, né? Quanto tempo durou
E quantas palestras mais ou menos você deu? Não precisa nem falar É, nos valores de ganhos, não, mas mais não, quantidade sim, de palestras. a da distrital, a federal agora foi da senadora. Vocês já lembram da Leila do vôlei, Lembro, sim. que era uma esportista? Ela é senadora aqui por Brasília e ela colocou um recurso no nosso projeto. Esse ano, para ela, acho que eu ministrei umas 20 palestras, tá? 20 Esse ano, palestras, isso dá mais ou menos. Foram 20, Fernanda, porque esse ano misturou federal com distrital. esse ano a primeira emenda, esse ano a gente executou duas, então foram duas Duas emendas. emendas, é. Mas É, a da a Leila, primeira porque a foram Leila é que 20, a segunda conhece foram mais. 15, ou o contrário, a primeira foram 15, a segunda foram 20 palestras do Ministério, Uhum. da Do Secretaria Ministério de das Justiça. Mulheres. Em torno de Isso. 20 palestras, tá? E A isso aí, primeira o que foi que eu 20, dividi? teve Não, dois 30 ciclos. palestras, acho que foi distrital. 30 Isso, a palestras foi Distrital, a distrital. Secretaria de Justiça foram 30. Foi do É. deputado Chapo Antônio. Só para ter uma Tá. ideia, Para você ter instigar. uma ideia, 30 palestras, tá? Se vamos falar desse distrital, foram 30 palestras. A gente dividiu aí em 3 meses, 10 porque eu não quis gastar tudo no mês só, né? Então eu prefiro fazer uma Não, escala. até para o projeto, ele tem, nossa, O durou projeto não três pode ser tudo meses, no mês né? só, Né? exatamente. Então, Perfeito. quando você vai estruturar o projeto, ele vai depender do recurso que você vai conseguir. Agora, só uma coisa importante: eu tenho amigas que eu já ajudei a captar, que no começo, quando a gente não tinha mentoria tão profissional assim, já montada, que conseguiram captar, só que assim, não, eu consigo captar, mas eu não sei fazer o projeto, eu não sei como é que se por isso que eu acho que a mentoria é importante. Que não adianta você só ter. Eu sou muito boa palestrante, mas se você não consegue, não tem alguém para te ajudar a fazer E o projeto, não com certeza adianta. tem as especificidades, né? Tem já uma Exatamente. pergunta Então, da isso Juliana, daqui a pouco eu vou passar a palavra para o Gustavo. Deixa eu ler a da Juliana, que já tem até um pouco a ver com a mentoria, para vocês daqui a pouco entrarem mais em detalhes, né? Você auxilia para montar um projeto de empreendedorismo para mulheres com culminância em feira? Né? Ela é de Campo Grande, semana que vem está aqui em São Paulo para lançar projetos, né, de bullying da mulher, né? Então, assim, Uhum. Fernando, quer já Posso, responder falando um pouquinho da mentoria e daqui a pouco tem a pergunta do Gustavo. uhum. Eu respondo? Eu não sei se o meu áudio está Tá ok, pode liberado. falar. Tá? pode falar. É, sim, sim, faz parte do nosso cotidiano a execução, né, a idealização e execução desse tipo de projeto. Ano passado a gente pegou, o movimento do deputado Eduardo Pedrosa, distrital aqui em Brasília também, a gente fez projeto para 200 pessoas de autonomia financeira. Era recepcionista, auxiliar de escritório, introdução à informática, né? A gente executou em 2 cidades satélites aqui em Brasília, São Sebastião e Planaltina. Então, fazer esse tipo de projeto é exatamente o que a gente faz, é transformar a sua ideia, que nem sempre você quer usar a sua área de expertise. Às vezes você gosta de inteligência artificial, mas sua paixão, seu projeto é, por exemplo, com relação a animais, proteção a animais, não tem problema nenhum. Você vai fazer um projeto de proteção a animais. Então, faz parte do nosso projeto e o que eu considero o valor da mentoria, todos nesse público seu, todos são capazes de aprender qualquer coisa. Todos são capazes de baixar um Miroski, ler 200 páginas, entender, vai baixar mais uma meia dúzia de leis e tal, e vai entender. Só que o caminho é tortuoso, porque tem a parte legal, tem a parte política, então isso serve para economizar tempo. A grande maioria das pessoas, se dedicar 2, 3 anos a isso, vai aprender, como nós um dia aprendemos, né? Mas a grande diferença é que, às vezes, um detalhe, vou dar um exemplo, um colega nosso perdeu uma emenda, porque entrou no site do Ministério das Mulheres, até ligou para um técnico, e o Ministério das Mulheres é dividido em 2 secretarias, prevenção à violência e autonomia financeira. No caso, né, autonomia financeira seria o projeto, né, como você falou. E aí, ele fez um projeto, quando chegou lá no dia de entregar, aí que ele foi descobrir que o Ministério tem as secretarias, mas a pauta daquele ano era de um tipo de ações diferentes de autonomia financeira. Eles não queriam mais cursos curtos de 60 horas, eles queriam cursos longos de 240. E todo o projeto dele, orçamentos, duração, dinheiro, era para um projeto de 60. Então,
parou tudo, readequa, acabou que estourou o prazo. Então, a mentoria serve para alinhar essas inúmeras armadilhas que acontecem ao longo do caminho e poupar 2, 3 anos, às vezes, de bateção de cabeça, né? Como é que é a característica do projeto dela que você falou? Eu vou ler de novo. É de empreendedorismo, culminando com uma feira para mulheres, não é isso? Projeto de empreendedorismo para mulheres. Vamos Isso. generalizar dessa forma. Perfeito. Um projeto desse roda pelo Ministério das Mulheres, roda pelo Ministério do Trabalho, apesar de que a característica maior dele é no Ministério das Mulheres, setor de autonomia financeira, tá? Conheço o pessoal de lá até por contato com a Vanessa, então não é um projeto complexo. Tem que saber qual é a vertente de autonomia que ela gosta. Pode ser artesanato, pode ser estética, unha, cabelo, pode ser roupa, costura, enfim. Então, tem que ver o que ela considera isso, coloca-se no projeto, faz-se um projeto adequado com o que o Ministério pede, a gente vai lá, confere com eles, o que vocês acham, está certo, está aderente, tal, está tudo certo. Aí a gente busca os políticos da região dela que têm interesse em estar à frente de um projeto dessa. Se faz um projeto bem feito, você lembra que, via de regra, o dinheiro do governo é bem maior. Então, às vezes a pessoa fica querendo economizar, fazer uma coisa menorzinha e tal. Não é assim que funciona o governo. Já explicando. Vou dar um exemplo de 2 projetos aqui em Brasília de futebol para crianças carentes. Um, espremendo dinheiro, né? Pegou pouquinho e tal, com 50 mil para fazer. O projeto saiu. Tinha bola, tinha gol, os menininhos jogavam lá, foi bonito. Era até de uma organização de igreja, funcionou. Um outro, ao invés de 50, pegou 150 mil para fazer basicamente a mesma coisa. Mas aí todas as crianças tinham uniforme, chuteira nova, bola nova, o campo era regado, estava bonitinho, mastro de bandeira, todo mundo cantava o hino antes de começar. O projeto que foi renovado foi de 150. Porque todo mundo queria aparecer junto do projeto bonito. Então, um projeto de feira desse é ótimo. Ele entra para mulheres, entra para autonomia financeira, é perfeito. É só fazê-lo bom o suficiente para que, se qualquer um aqui fosse político, ia falar, não, eu quero apoiar esse projeto. Eu quero participar disso, eu quero estar lá na inauguração da feira, eu quero estar lá na abertura, eu quero falar umas palavras, tem que ter palco, tem que ter microfone, tem que ter mídia, tem que ter uma série de componentes para que, feito o projeto, se o projeto fica bom, ele se vende sozinho, entendeu? A gente, se fosse lá, ia querer estar apoiando. Então, o político vai apoiar, vai fazer diferença na cidade dele. Então, é exatamente desse tipo de projeto que a gente trabalha. Vou fazer o seguinte, Gustavo, libera o áudio e o próximo que quiser fazer alguma pergunta já levanta a mãozinha aí para a gente poder só organizar. Gustavo, pode fazer a pergunta. Tudo bom, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Sim, tudo certo. Sim. Tudo bom? Mauro, primeiro agradecer o convite, cumprimentar aí o Fernando. Eu estou em deslocamento, eu atrasei aqui minha saída, eu vou pegar a estrada daqui a pouquinho, por isso que eu estava no áudio aí. Agradecer ao Fernando e à Vanessa aí pela explicação. Eu queria entender só o custo dessa mentoria, ou se quem é do grupo já tem essa mentoria incluída, e como que é esse projeto, né? Ele é apresentado anualmente, porque tem um prazo para apresentação de emendas, né? E todo tipo de emenda. Eu queria entender tecnicamente como que funciona o processo, desde elaboração do projeto até a aprovação. Qual é o tempo de maturação, e se existe uma plataforma para fazer isso digital, que você pode fazer de qualquer lugar do Brasil, ou se eu preciso estar indo a Brasília o tempo todo para poder vender o meu projeto, né, e alinhar ele com o governo. Eu queria entender isso. Ótimas Tá, perguntas. então, Fernando. por partes, talvez eu não lembre de tudo. Vamos por partes, você vai me relembrando. Questão de prazo. Em anos normais, até 20 de outubro, o parlamentar indica as emendas, então a gente apresenta antes. Ano eleitoral como esse, e ano em que o Flávio Dino bloqueou todas as emendas, tudo no Congresso está parado, eles só vão mexer com isso daqui umas 2 semanas, se liberar a indicação de emendas. Mesmo assim, a maioria dos políticos, ele não tem tempo agora para mexer com isso. Então, ele manda o que a gente chama de emenda guarda-chuva. Então, ele pega o recurso dele e manda, minha pauta é mais mulheres, então vou mandar 5 milhões para as mulheres, 3 milhões para o esporte, tantos milhões para a cultura e tal, ano que vem eu resolvo.
tem as férias parlamentares, fevereiro, março, aí ele vira para o Ministério, ok, esses milhões que eu mandei para você, e aí ele faz por ofício. Ó, eu vou mandar um ofício, então desses 5 milhões eu quero que você mande 400 mil para essa entidade executar isso. Ele manda com o código 50, a rúbrica 50, que é uma rúbrica dizendo que aquele dinheiro não pode ser usado pelo Ministério, vai ser indicado uma instituição para receber aquele dinheiro. Então o dinheiro fica guardado, reservado lá, o Ministério não pode pegar, porque ele já foi com a rúbrica de dinheiro para uma instituição. Então, questão de prazo, basicamente ao longo de todo o ano. Num ano normal, o ideal é que você apresente agosto, setembro, tá? E mantenha contato com o gabinete. Esse ano que foi ano eleitoral, né? Teve as prefeituras e as emendas estão paradas, nenhum parlamentar está mexendo com isso. A gente tem algumas que a gente só vai se reunir final de novembro. Então, aí, ao longo do ano, você pode mexer, daqui para fevereiro, março, você está completamente dentro do prazo. Quando não, Gustavo, quero você está só estabelecendo. complementar uma coisa do Fernando, por favor, Gustavo. É também importante, que o Fernando vai falar isso também, mas só porque eu lembrei agora, quanto mais cedo você começa o relacionamento com o deputado, melhor para você. Relacionamento faz toda a diferença nisso. Quanto mais cedo, porque ele não vai botar um recurso alto no seu projeto se ele nunca ouviu falar de você. Então, você começa o relacionamento e aí cada vez isso vai aumentando. Então, se você falar qual é o tempo, a qualquer tempo, porque o relacionamento tem que começar o mais rápido possível. Então, Vanessa, eu preciso estar em Brasília toda semana, Não, praticamente, de né? maneira nenhuma. Os deputados só ficam aqui em Brasília 2, 3 vezes por semana. No resto do tempo eles estão aí. Você é de onde? Eu sou de Brasília, eu sou Então, brasiliense, mas eu estou morando então, em Belo Horizonte, para ficar no meio do caminho entre São Paulo e Brasília, entende? mas vamos supor, você quer rodar o seu projeto em Brasília? Não, eu quero rodar Não, em você quer qualquer, rodar, eu por quero rodar exemplo, no qualquer lugar do Brasil, com então, os mas vamos supor que parlamentares que tiverem afinidade com o meu tema. Eu já tenho, então, assim, se eu já você estou fazendo mapeamento, entendeu? se você está em Belo Horizonte e quer fazer em Belo Horizonte, aí você vai encontrar com esse deputado mais fácil do que aqui. Então, Tá? Enquanto eles estão aqui, claro que tem as agendas aqui, mas muitas vezes eles estão aí com a agenda aberta para receber as pessoas mesmo. Todos eles entendi. fazem isso, em Porque todos os lugares. localmente o interesse deles é mais local do que em Brasília. Em Brasília eles recebem mais problema, né? Aqui eles querem ter solução. Ele tem interesse na base eleitoral dele. Para você ter uma ideia, Claro. a primeira emenda, a gente é de Brasília. A primeira emenda que nós recebemos era de um aluno da Vanessa que era parlamentar por Pernambuco. Então, ele mandou o recurso e a gente executou lá em Pernambuco. Então, para a gente e para vocês, eu penso, não faz diferença onde você vai executar. Claro, se você já está em Belo Horizonte, às vezes você já conhece, já tem um bom network aí, é natural que você procure parlamentares de Minas. Mas se você é amigo de ou tem acesso a um parlamentar do Mato Grosso, do Amapá, de onde quer que seja, se você faz um projeto que ele goste e ele veja que vai ter visibilidade, isso é excelente para ele. Ele vai te mandar. Normalmente, as ONGs e o Ministério, né, como a gente está falando de emendas federais, tem alcance federal, diferente do deputado estadual de Minas, que não pode, talvez tecnicamente até possa, mas eles não mandam executar recurso em outro estado. A base eleitoral dele come o fígado dele, ele está gastando recurso em outro estado. Então, ele vai usar dentro do próprio estado. Mas no caso do federal, você estando em Brasília, visita eles aqui, tendo contato com eles de Minas, por exemplo, eles vão estar na base, eles vão estar em Minas, e eu estou toda semana na Câmara. Então, a apresentação do projeto, esse contato pessoal, eu posso fazer. Vocês agendam daí, ligando no gabinete, olha, eu quero tratar de um projeto, quero marcar ou com o deputado ou com o chefe de gabinete, eu vou daqui, por exemplo, liga o telefone, faz uma videoconferência. Quanto que você vai cobrar isso da gente, Fernando? Isso está na mentoria. Disso? Não, isso está na mentoria. O custo da mentoria você perguntou também. A mentoria é R$5.000 e a gente conseguiu um desconto para cair para 3 mil, para três unidades. Tá? O Mauro depois vai ter os detalhes. Deixa eu explicar essa parte. Gustavo, então assim, eu sempre estou buscando oportunidades para os membros da Palestrando Brasil e meus convidados, como você. Então, quando eu conversei com a Vanessa e o Fernando, eu falei, tá, eu quero trazer isso para a Palestrando Brasil, mas eu quero alguma coisa especial. E aí eles conseguiram
três vagas com uma condição especial, como eles acabaram de falar, no investimento de R$ 3.000. E agora eu acho que tem que continuar as perguntas para entender um pouquinho mais a mentoria, tirar dúvidas, porque eu entendi, né, Fernando? Você senta com o palestrante e direciona como tem que ser o projeto. Porque, por exemplo, eu sou liderança, se eu tenho um projeto de liderança para jovens, para ir nas escolas, eu tenho o conteúdo. E você vai trabalhar, Fernando, como vai moldar, criar esse projeto para ser apresentado. Seria isso, né, Fernando? Exato. Vou explicar essa parte que é interessante, acho que vale para todo mundo. Na verdade, eu trabalho aqui em Brasília com consultoria. É um nível acima, mas é para empresas, é para prefeituras, é um outro nível onde a gente efetivamente é um tipo de recurso diferente que a gente efetivamente faz tudo. A mentoria é mais para orientar. Ela funciona, mas não, ela é feita para isso. Ela funciona em 6 encontros, de 2 em 2 semanas, ao longo de 90 dias, em que a gente vai preparar vai elaborar o projeto junto. Então, vamos pegar o Mauro como exemplo. Então, ele quer fazer um projeto de liderança. Ok, Mauro, vamos sentar aqui. Você que quer palestrar, ótimo. Como é que você imagina? Uma palestra de 1h30, vamos trabalhar os temas, vamos trabalhar temas adequados. Ele vai falar, Fernando, mas eu quero só para mulheres de 13 anos. Eu vou falar para o Mauro, você fecha muito o leque. Isso não vai atender o critério político. A gente tem que chegar numa escola e fazer uma feira, né, disso, ou fazer palestras disso, mas vamos abranger todo mundo. Então, ok, vamos para as escolas de ensino médio, alunas de 2º e 3º ano. São Paulo deve ter não sei quantas centenas de milhares. Quanto vai custar cada uma? Vamos ver como é que é o preço. Então, a gente orienta a elaborar um projeto que esteja, ao mesmo tempo, adequado ao eventual interesse político e aos critérios técnicos. Então, isso aí vai ser Ministério da Educação? Então, vamos no Ministério da Educação. A gente, né, eu faço daqui, você faz daí, a gente vai ligar para os técnicos e, olha, esse projeto aqui está de acordo com o que vocês precisam? É isso? Eles normalmente sugerem, como eu falei, essa é a vantagem de ser de Brasília, né? Eu vou lá e sento com ele e converso sem muito problema. Ele vai fazer a adequação. Fernando, hoje o governo está pedindo que as palestras tenham no máximo 1 hora. Adequo aqui, que você colocou 1h30 e eu quero que seja de 1 hora, ou nas escolas vai ser de 50 minutos, porque é o horário deles. Ou adequo o tema. O governo pediu para a gente dar ênfase em questões X, Y, Z, dentro da sua área, mas adequando o enfoque. Então, durante 6 encontros, a gente vai montando isso, vai ajudando no seu contato. Se você já tiver uma ONG, é ótimo. Se você não tiver, o que você precisa? Vamos entrar em contato com uma ONG que abrace o seu projeto. O que você precisa ficar atento? Como é que é o seu contrato Desculpa com a te ONG? interromper, Fernando. Sim. A empresa CNPJ simples e MEI pode fazer projetos de emenda ou não? Não. Só o CIP? Emenda só o CIP. O CIP é OSC, né? Que ela não precisa ser necessariamente de interesse público. Ela basta que ela seja sem fins lucrativos. Que é uma categoria, o CIP é de alto nível. Você vai pegar uma básica, uma ONG básica que não tenha fins lucrativos. Tá, mas o palestrante que não tem uma ONG ou não está vinculado a uma ONG, como é que ele consegue ter esse registro para vender o projeto? Ele tem 2 caminhos, o que eu recomendo e o que eu não recomendo. O que eu não recomendo é ele abrir uma. É muito trabalho, muita burocracia, muita gente envolvida, demora para maturar, tá? Então, não recomendo esse caminho. O que eu recomendo foi o caminho que a gente fez. Buscar ONGs que já trabalham mais ou menos na sua área, né? Palestra, então, todas trabalham, quase toda ONG faz palestras, e você procura por elas para elas abraçarem o seu projeto. Fala, olha, eu quero palestrar pela sua ONG, eu já tenho contato de governo, eu tenho recurso, eu quero fazer. Normalmente, você é recebido de braços abertos. As ONGs têm dificuldade em se manter o tempo todo, porque está tendo um projeto, daí a pouco o projeto acaba, vai começar outro daqui 2, 3 meses, ela precisa de gente que quer manter o quadro dela. Então, vamos pegar um exemplo de uma emenda de 300 mil. Tá? Vamos dizer que você conversou com o deputado e ele, não, eu consigo te apoiar em 300 mil. A ONG vai querer um percentual disso e ela vai dizer qual o pessoal administrativo que ela precisa. Olha, seu projeto tem 30 palestras, então pode fazer pela minha ONG, a gente vai fazer um contrato e eu quero que você me pague 10% disso aí para o meu custo administrativo e mais uma secretária, um auxiliar administrativo, um auxiliar financeiro. Grosseiramente aí, vai dar uns 60 mil,
que vai ficar para a ONG, que é muito bom negócio para a gente, tá? A gente tentar montar uma ONG e cuidar de tudo isso é uma burocracia danada. Deixa para o profissional, que eles já têm a estrutura, já estão em atividade, eles fazem. E o E aí projeto e você o vai fazer... formato? Tem uma forma pronta dos projetos? Ou cada projeto ele vai depender do órgão público que está abrindo a oportunidade? Vai depender mais de você, porque nesse caso a gente trabalha com emendas individuais. As emendas individuais são impositivas, então elas não estão sujeitas à análise de mérito. Elas só precisam estar enquadradas à norma do Ministério e ao MIROSC. Então, você não pode ter lá ter um projeto de colecionar selo. E aí, um projeto de colecionar selo, ele não tem aderência política, você não vai conseguir fazer. Mas no Ministério das Mulheres, de Autonomia Financeira ou Prevenção à Violência, no Ministério do Esporte, da Cultura, se você está dentro da pauta do Ministério, você é que vai dizer como é o seu projeto. Se você quer fazer uma feira, você é que vai dizer quantas barracas você quer, quanto tempo quer que ela dure. Me dá uma ideia do seu projeto, da sua, que eu consigo adaptar os exemplos mais específicos para o seu caso. O meu caso é mais empreendedorismo e carreira. Como eu trabalhei em várias áreas, setor público, multinacional, trabalhei no setor privado, então eu tenho uma expertise de vende lixo, eu trabalhei de tudo que vocês imaginarem, call center. Então, a minha é muito voltada para comportamento, para a escola e também para a questão do direcionamento para igrejas também, mas com uma pegada mais comportamental, de educação, para colocar essa turma no mercado de trabalho. E aí eu coloco por fragmentação, desde classe muito pobre, aí eu posso pegar negros, as pessoas menos privilegiadas, gente completamente eliminada do sistema, ou colocar uma turma mais de elite, ou pegar um projeto mais intermediário. Aí eu adapto de acordo com o perfil, sabe? Perfeito. Seu projeto é muito semelhante ao da Vanessa, por exemplo. Ele tem uma aderência muito grande em escolas de programação de carreira, planejamento profissional, tem uma aderência muito boa em igrejas que trabalham com jovens, querem dar essa orientação, adultos que estão em algum momento que precisam dessa orientação. Ambos é um público muito grande. Então, você que vai montar o seu projeto do sentido, eu preciso de um retroprojetor. Bota lá no projeto, aluguel de um retroprojetor. Eu quero fazer um vídeo mostrando isso. Está lá no projeto, produção do vídeo fazendo isso. Você só precisa colocar tudo que você quer no projeto e que ele seja economicamente viável em dois sentidos. Você não pode prometer entregar 300 e pedir dinheiro para 100. Vai te deixar, né? Você tem que saber o orçamento direitinho que você vai fazer, o tempo que você vai ficar em atividade para fazer o seu orçamento correto, tá? Para não faltar dinheiro para nada que seja importante. E você não pode pedir um recurso que seja irreal para um parlamentar, por exemplo, que nunca te viu. Então é normal, nossas primeiras emendas eram de 150 mil, que é mais ou menos o valor mínimo, tá? Para o parlamentar conhecer. Aí ele investe aquilo. Poxa, deu certo, muito bom. Aí no ano seguinte ele renova, dobra esse valor, bota para 300, no ano seguinte 400. Então é normal você começar com um valor um pouquinho abaixo, para o parlamentar sentir, ver como é que é, nunca te viu antes, nunca fez um projeto com você. Tudo que você tiver de portfólio ajuda a dar segurança ao parlamentar e tudo que a ONG que você escolheu, parceira, tiver de histórico, ajuda também a dar confiança para o parlamentar. Então, o ideal é você não pegar a ONG da senhorinha da esquina, às vezes ali, que nunca fez nada. Você vê alguma que seja que você admire, que você goste do trabalho, que você pesquisa na internet, veja legal, e aí vai lá. É um caminho de mão dupla. Eles são muito úteis para você, porque eles já têm a equipe, já sabem como fazer prestação de contas, já trabalharam com isso, e você é muito útil para eles porque você está levando dinheiro, você está levando recurso, eles vão ficar com uma parte da sua emenda. Então, nesse ponto, você não precisa ter nenhum receio que você é recebido de braço aberto. Se você tivesse uma ONG hoje, eu te procurasse e falar, eu tenho uma emenda de 300, vou deixar 70 mil com você estender um tapete vermelho e falar, por favor, vamos conversar aqui que eu tenho todo o interesse. Então, é uma via de mão dupla. Tá? Tem algum aspecto da sua pergunta inicial que eu esqueci, mas eu não lembro, não sei exatamente o que eu não te respondi ainda. Acho que você abordou tudo. Era os custos da mentoria, como fazer o programa, o projeto, enfim, os detalhes, mas eu acho que já abarcou tudo. E a gente acompanha
ao longo desses 6 encontros, daí 3, 4 meses, né, dependendo da periodicidade, que eu vou te falar. Olha, então, pensa direitinho no seu projeto, vamos trabalhar dentro desses padrões. Aí você tem 15 dias aí para avançar nisso. No meio do caminho, pode me mandar por e-mail, eu dou uma olhada, dou um feedback, alinhamos isso. Você entrou em contato com essa instituição, então, próximos 15 dias, você precisa ir lá e verificar a documentação dela, ver se ela tem todas as certidões. Se ela já tá atuando com o governo, provavelmente tem. Mas é trabalho nosso conferir. Conferir, elaborar contrato, te falar, ó, faz um contrato assim, prever isso, os cargos dele vão ser esse dinheiro aqui é seu, vai ser usado nisso, 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 para não ter nenhuma dúvida quando chegar o dinheiro, como é que ele vai ser utilizado. Então, a gente acompanha por 60 dias, por 90 dias, e é o tempo da gente fazer, inclusive, contato com os parlamentares. Você vai falar, Fernando, eu queria falar, eu já mapeei, quero falar com esse. Eu não tenho tempo de agendar, mas eu tô lá na Câmara. Então você vai me ligar e falar, Fernando, terça-feira, 3 da tarde, eu marquei lá no gabinete do Nicolas. Vai falar, ou ele vai estar lá, o chefe de gabinete dele, o Augusto, vai estar por lá, converse com ele, por favor. A gente faz a apresentação lá, isso aí não tem problema nenhum. Eu circulo lá toda semana. Então, você não precisa vir. Mas se quiser, é muito bem-vindo. Né? Muito melhor você estar junto da apresentação, claro, do que eu fazer sozinho ou você só por telefone. Então, todos são muito bem-vindos a vir e fazer junto. Mas se precisar, eu já estou aqui em Brasília, para mim não é problema nenhum, está incluso na mentoria. Durante esse tempo, a gente vai lá e conversa com os deputados. E, Gustavo, você tem que pensar também que não são só deputados, tá? Gustavo e todos. Lembra dos senadores, que têm ainda mais recurso. Eu consegui muito mais recurso até agora, se eu for somar com senadores, do que com deputados. Os senadores, nossa, é muito bacana você conseguir um recurso dele. E ele tem muito mais peso político para pedir por você lá no ministério, se tiver algum caso aí acontecendo no ministério, ele tem. Se bem que o nosso projeto nunca teve problema, porque ele já vai todo redondinho, o Fernando já tem experiência nisso. Mas não fica preso só a deputados, não, porque os senadores são até mais bem, né, bons jogos, assim, né? A gente tem tido boas. Os deputados têm quase 40 milhões, os senadores têm quase 60, ou quase 70, assim, milhões por ano. Mas o projeto é parecido, a dinâmica é a mesma que eu utilizo para montar o projeto para emenda individual, é a mesma dinâmica para o Senado. Mesma coisa. Mesma coisa. Sim. Uhum. Porque, nesse caso, eles só indicam o recurso. Eles fazem uma emenda ao orçamento dizendo que querem que aquele valor, mas o critério é todo do Ministério. Tanto para o senador quanto o deputado, quem dá os critérios é cada ministério, né, de cada tema. Mas alguém tem alguma pergunta? Tem até uma pergunta no chat, mas que já foi respondida, né? Uma associação comercial e industrial, que é uma instituição privada que representa os empresários, pode criar esses projetos? Ou somente uma OSC, né? Então você já respondeu, né? Tá, Mosca, mesmo processo. Eles não podem receber o dinheiro, eles têm que fazer uma parceria com o Instituto. Muitas instituições dessas, eu sou vice-presidente de conselho da Associação Comercial aqui de Brasília. A Associação Comercial aqui de Brasília tem um instituto. Então, os recursos parlamentares que a Associação Comercial aqui de Brasília quer receber, ela recebe via instituto. Então, uma associação dessa, o ideal é que ela faça ou abra o instituto dela, ou, para ser mais simples e mais rápida, faça um convênio com alguma instituição, e a instituição recebe e eles operacionalizam. Perfeito. Pessoal, quem quiser, só liberar o áudio ou colocar a mãozinha, fazer perguntas, né? Temos aí mais alguns minutos para aproveitar a presença da Vanessa, a presença do Fernando. Eu acho, Fernando, quem tiver interesse, todos têm meu contato, quem tiver interesse, né, na mentoria, pode me chamar que eu estou com o seu contato, aí eu passo o contato do Fernando para quem mostrou interesse e, de repente, até marcar uma reunião individual para tirar alguma possível dúvida, com certeza, mas, neste momento, quem tiver alguma pergunta, por favor. Ô, Mauro, eu quero. Pode falar, Luiz. Mauro, boa noite. Ó, primeiro, eu quero agradecer também pela iniciativa da Palestrante Brasil. Esse tema é fabuloso, certo? Parabéns também à Vanessa pela iniciativa, também para o Fernando aí. Eu participei, só lembrando aqui, o ano passado, já há 2 anos que eu participo de uma eletiva de empreendedores jovens em escolas, aqui em São Paulo também, e já participei também na Bahia. É um evento bem legal, me chamou muita atenção. Já há 2 anos que eu participo como voluntário. Eu acho que cairia muito bem para um projeto desse.
certo? A minha dificuldade é maior que eu sou baiano, agora mesmo sexta-feira eu estou indo para Bahia. Vou passar a semana toda na Bahia, lá em eventos e tudo, mas eu tenho muito mais facilidade de ver parlamentares na Bahia do que em São Paulo, certo? Poderia até mapear isso. Mas a minha pergunta é o seguinte, duas perguntas. Quando inicia a mentoria, forma de pagamento dessa mentoria e se vocês também, quando eu posso mapear, mas quando a pessoa não tem esse vínculo político, esse vínculo de mapeamento aí, essa facilidade de acesso aos parlamentares, você ajudaria nisso? Vocês fariam esse papel também para ter essa ligação, tanto com parlamentares como para ONGs? Bom, por partes. A mentoria começa a qualquer momento. Então, quanto antes você começa, melhor para você, como a Vanessa falou, ir estabelecendo um relacionamento com o parlamentar. Às vezes você não pode, na primeira vez que você vai ao gabinete, apresentar o projeto e já pedir a emenda. Você vai apresentar, às vezes você vai programar um evento, vai chamar o deputado ou o senador para estar presente no evento, vai mandar para ele algumas fotos e tal. Ele já sabe o jogo, mas é assim que funciona. É deselegante você chegar lá, nunca, imagina, eu nunca te vi na vida, Luiz, Sim. eu queria que você me apoiasse. Primeiro, Luiz, a gente vai ter um evento sexta-feira agora na Câmara Distrital daqui de Brasília, eu queria que você fosse lá, prestigiasse, conhecesse, falasse umas palavras e tal. Aí você vai lá, vai conhecer, vai entender o projeto. Então, criar esse relacionamento, quanto antes acontecer, como a Vanessa falou, melhor. Isso já vai acontecendo desde o início da mentoria, já é uma coisa que a gente começa a preparar. Então, quanto antes você começa, mais sólido você vai estar na hora de fazer o pedido de apoio. Na mentoria, na consultoria a gente faz. Na mentoria, eu não faço essa busca ativa, porque eu não tenho o tempo efetivo para, por exemplo, pegar na internet a lista de deputados da Bahia e sair ligando nos gabinetes, conversando com o chefe de gabinete ou marcando reunião. Eu não consigo fazer esse tempo. Eu consigo ir, se você marcar daí, eu consigo ir ao gabinete. Mas não é um processo complexo. O primeiro, a gente até faz junto num dia de mentoria. Câmara dos Deputados, deputado fulano de tal, número do gabinete dele está lá. Vai começar com 3252 e depois o número do gabinete. Então, vai estar lá, acho que é isso. Vai estar lá, você vai ligar no gabinete, olha, eu sou o Luiz, eu tenho um projeto aqui assim, 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 e eu queria apresentar ele para o deputado, queria chamar para o deputado conhecer, queria apresentar ele para vocês. Que dia que eu posso ir aí, ou que dia que ele está aqui na Bahia? Que ele tem escritório aí, com certeza, todos eles têm. Então, que dia que eu posso encontrar com ele no escritório aqui da Bahia? Vou ver uma agenda e tal. Às vezes não marcam de primeira, mas a segunda ligação eles marcam. E aí você vai poder, se quiser aí, ou se quiser aqui em Brasília, apresenta o projeto para ele. Convida para um bate-papo, vamos no gabinete, a gente conversa um pouquinho. E aí, no momento certo, você pede o apoio da emenda, você faz o ofíciozinho. O pedido da emenda, você só pode fazer, o ideal que você faça, depois de já ter depois ele saber pelo menos quem é você, né? Não ser um desconhecido chegando, e depois que você já tiver escolhido a ONG com a qual você quer trabalhar. Então, isso é uma coisa que eu posso ajudar também, mas o ideal é você vai conhecer melhor as ONGs que já estão lá. Imagina o custo logístico de você, para fazer uma ação na Bahia, pegar uma ONG de Porto Alegre. Não faz tanto sentido. A Não faz nossa até que foi sentido. assim, mas eu levei a equipe toda. Mas o ideal é você pegar uma ONG que já seja da Bahia. Então, a gente dá uma olhada na internet, vê quais são as ONGs que já trabalham com o governo, porque isso diz que ela já tem a documentação, já tem as certidões, já tem a equipe. E, como eu falei, eles gostam muito quando você leva projetos assim. Isso vai para o portfólio da entidade. Você vai fazer a parte de gestão. Né, a parte técnica do projeto é sua. Mas você não tem que se preocupar com a parte administrativa. Você não vai ficar controlando o dinheiro que caiu na conta, a nota fiscal que entrou. Eles têm essa responsabilidade porque o dinheiro está na conta deles. Então, é justo que eles coordenem. Então, procurar alguma aí da Bahia que já tenha recebido emendas e tal, eles vão te receber de braços abertos. Lembra, você está levando Não, eu dinheiro. conheço. É o que eu lhe falei. Na Bahia, para mim, é fácil mapear. Pelo menos eu tenho um muito bom relacionamento com vários parlamentares. Vários. Entendeu? Inclusive Então, com o você já tem. senador. Com o Ângelo Você... Coronel mesmo, eu tenho muita amizade e tenho um bom relacionamento. Mas eu foquei muito, porque hoje eu moro em São Paulo. Era Uhum. isso que eu estava pensando. Em São Paulo eu não tenho esse relacionamento.
Entendeu? Por Mas isso que às vezes é eu mais fácil perguntei. você ir à Bahia e Sim, executar lá do que executar em São sim, Paulo. sim. Sim, Então, essa perfeito. parte é tranquila. Você tem já 2/3 do que você precisa, tá? O contato político é um fator fundamental para você ter isso. Sim, A sua expertise é outra. O que você tem que se preocupar é em não cair, não entrar num beco sem saída, não cair numa armadilha, não propor um projeto que por algum motivo não possa ser, não esteja de acordo com a norma do Ministério, que não sim. tenha alguma adequação, ou escolher uma ONG que não tenha uma certidão, que não convenia com o governo e tal, que esteja com alguma pendência, e aí na hora ela é bloqueada. Todos os problemas a gente consegue resolver. Senta com o pessoal lá e contorna. Mas Para o mim, a ideal é maior você não errar. dificuldade para mim, a maior dificuldade nesse sentido aí são as ONGs. Não, não vai ser, não. Cada um tem a sua realidade, né? Por exemplo, como eu Não, falei, estou eu sou falando porque eu não tenho vice-presidente acesso a ONGs, eu não tenho e nenhum acesso. eu sou vice-presidente de Conselho de Resgate Social. Então, Ah, assim, legal. meu dia a dia é com ONGs. Se fosse aqui em Brasília, eu falava, ó, tem essas 5 aqui, pode escolher a que Sim, você simpatizar mais com o rosto, pode assinar tranquilo. Recife, a gente conhece, Rio de Janeiro, São Paulo. Salvador, menos não tenho Bahia. certeza. Oi? Bahia É, tem que ter também. Mas deve ter não, associação comercial mas lá também. não é como eu falei. Lembra, você está levando 50, 60, 70 mil para essa instituição. Você não está indo lá pedir. Você está indo Sim, lá, sim, olha, eu tenho um negócio comercial para fazer com vocês. Eu tenho um entendi. projeto, tenho parlamentar para apoiar e eu quero saber se interessa para vocês abraçar esse projeto. É, não tem dúvida. Se der muito azar, a primeira vai dizer, ó, tô sem gente, tô no meio de um projeto muito complicado, não tô dando conta, mas você vai em outras 2 ou 3. Na verdade, Quem na aqui fosse... verdade, na verdade, eu estou indo para Bahia sexta-feira, já estou levando isso na bagagem também, nessa pauta, né? Isso é muito importante. Isso é uma das partes importantes. O relacionamento político talvez seja o mais Sim, importante, porque esse realmente depende. ONG, você não vai ter dificuldade. Tem que fazer o dever de legal. casa, dar uma pesquisadinha na internet, conversa com Sim, pessoas, conversa com gente que já participou de projeto deles, vê se eles pagam direitinho, está tudo certinho, mas não é o mais difícil. Lembra, é como você está indo numa agência sim, de carro comprar o carro. Você está sim. indo resolver o problema deles. Eles querem fazer É o ação. tapete vermelho. É o tapete vermelho. Normalmente sim, normalmente sim. Tá? Para ONGs maiores e mais profissionais, com certeza. Fernando, Sim, então, só para obrigado. completar as perguntas do Luiz, ele Né? perguntou a mentoria, então eu entendi que é individual, por isso que você falou que você É, pode, é né? É isso, Fernando, é isso que eu individual. entendi também, Mauro. Boa pergunta. Ela é individual, Igual. porque eu Tá. preciso tratar do projeto do Luiz. Perfeito. Assim, imagina eu tentar orientar um projeto de uma coisa, outro projeto de feira, E, outro projeto. e aí ele São perguntou também a forma de pagamento desses 3.000. Tem alguma forma? eu não sou da parte financeira, mas eu Mas eu sei vi que lá lá que no, são no 12 site, vezes, até em 12 vezes. Tá. então, Divide Vanessa está aí. dando Dentro informado aqui. do. Respondido. Obrigado. Porque aí você vai. A gente disponibilizou 3 cupons, você usa o cupom e tem lá escrito até 12 vezes. Tá bom, tá. Tá. Mais alguma pergunta, pessoal? Porque eu acho que deu aí para dar uma ideia bem legal do projeto, né? Fiquem à vontade se tiver alguma outra dúvida, alguma pergunta, porque eu acho que é um tema que realmente faz a gente pensar. E para quem vai assistir aqui a gravação depois, quer o contato do Fernando, né? Me manda uma mensagem, que aí eu faço essa conexão para poder, né, tá tirando outras dúvidas. E Isso também é mais vou simples. disponibilizar para vocês a minha página, meu Instagram, que é Vanessa Ribeiro KM, que vocês vão ver lá, a gente tem várias imagens dos projetos, das palestras nas escolas, para vocês conhecerem um pouco do nosso projeto também. E eu não sei se você tem aí perto, Fernando, uma cartilha. Não, Porque a não, aqui gente, não. eu coloquei A no gente nosso coloca. projeto, eu faço uma cartilha, a gente inclui uma cartilha de prevenção à violência. Então, eu sou autora da cartilha de prevenção à violência do Ministério das Mulheres, e dentro do projeto de vocês, cada um que tiver o seu, tenta colocar também algum material desse, porque isso te dá muita autoridade para outros projetos que virão. Então, isso é uma coisa que foi muito interessante a gente ter colocado, porque faz toda a diferença. Legal. É. Fernando, tem Todas uma essas pergunta. dicas.
Pode Desculpe, falar, Fernando, todas pode essas falar. dicas a gente vai dando na elaboração do projeto. Então, a gente vai acrescentando, vai colocando coisas que às vezes passam despercebido, que é muito normal. Por mais experiência que a gente tenha, às vezes no primeiro projeto você esquece alguns detalhes, leva um tempo para ir ajustando tudo. Então, é nisso que a gente acaba ganhando muito tempo e assertividade. Nesse processo de acrescentar esses detalhes que numa primeira vez, poxa, eu não tenho ninguém de mídia social, não coloquei no projeto. Hoje em dia, sua divulgação é mídia social. Você tem que investir nessa parte, tem que ser forte para. Isso hoje é mais importante que assessoria de imprensa, né? Mas se puder colocar os dois para uma feira, é importante. Às vezes, para uma palestra, não faz tanta diferença a assessoria de imprensa, mas mídia social é fundamental. Então, todos esses detalhes do projeto, isso, ao longo desse tempo da mentoria, desses 90 dias, a gente deixa tudo pronto. Um projeto, né, um pré-projeto com orçamento, a apresentação que a gente vai fazer para o parlamentar com fotos, né, mostrando o que é direitinho. Todo esse processo a gente termina apresentando para o parlamentar para ele mandar esse dinheiro. Aí depois entra no E a outro minha de processo que é da apresentação? execução. Achou? Só para vocês verem. Não, essa aqui não é cartilha, é uma Ah, apresentação que eu entrego que mostra um pouco a imagem do depois se quiser, projeto e pode tal. disponibilizar esse arquivo no grupo lá. Fernando, e o projeto, ele é aberto. Então, se um palestrante que de repente tem um livro e quiser no projeto colocar um valor lá para entregar livros para quem assistir, põe lá no projeto. Se vai ser aprovado ou Exatamente. não, né? Então, Lembra que esse recurso ele não é sujeito a análise de mérito. Se o parlamentar disse, não, eu quero esse projeto tem um livro lá de 50 páginas para todo mundo, entra o livro de 50 páginas, isso é super normal, não tem nada. A única avaliação que eles fazem é de orçamento. Então, você não pode colocar um livro que, sei lá, em valor de mercado, tabela da Fundação Getúlio Vargas, vale R$ 100, você não pode dizer que ele custa 1.000. perfeito. Né? Cada um e tal. Mas a única avaliação que eles fazem é orçamentária. Alguma coisa de conteúdo, né? Se a gente não aborda temas polêmicos, hoje em dia você tem uma série de cuidados quanto a conteúdo, né? Mostrar uma família, um homem, mulher e uma criança, em alguns lugares você não pode, você tem que botar um desenhozinho que representa 3 pessoas. Mas então a gente orienta um pouco nessa área também. Esse monte de armadilhazinha, né? Que às vezes te faz perder tempo e tal, mas ele tem que vir adequado ao conteúdo. Mas sim, pode colocar qualquer material dentro do projeto. Não tem, o projeto é seu e esse é um tipo de projeto que você apresenta para o governo o projeto. Ó, é isso aqui. Está aqui o recurso, o resto não tem muita discussão. É Para a gente impositivo. terminar, uma última pergunta que está no chat, né? Caso o palestrante abra um CNPJ, pode ser impeditivo? Não, não é impeditivo. Provavelmente ele vai precisar do CNPJ e de uma MEI, né, um CNPJ, porque a ONG vai ter que contratá-lo para fazer a palestra. E ele vai entrar indiretamente. A relação dele com o parlamentar não vem ao caso. Ele não precisa nem conhecer, ajuda, mas a relação dele, o Ministério vai mandar o dinheiro para a ONG e a ONG vai contratá-lo. Provavelmente ele será contratado por MEI ou pela empresa que ele usa para dar nota fiscal das palestras. Tá? O detalhe aí é só que tem que ser uma empresa que tenha no seu CNAE o serviço que ele vai fazer. Eventualmente você não vai querer palestrar no seu projeto. Você vai querer ser, sei lá, alguma coisa administrativa. Aí você vai ter que dar uma nota fiscal correspondente a uma função administrativa. Não pode, né, dizer que vai tratar de pele e dar nota fiscal de um ginecologista. Você tem que ter coerência, mas é só para isso. Ele precisa ter sim uma empresa, porque ele vai ter que dar nota. Provavelmente ele não vai ser contratado carteira assinada, o valor é muito alto, não vale a pena. Então é contratação por MEI, então ele vai precisar ter um CNPJ sim. Ele completou a pergunta que é recente, ele abriu faz pouco tempo, mas eu acredito que isso não tem. Não saiu não. Não. A ONG, ela tem um tempo de existência para poder se conveniar com o governo. Isso é o artigo 33 do Miroski, né, da Lei 13019. Você tem que ter 1 ano de CNPJ para conveniar com municípios, 2 para conveniar com estados e Distrito Federal e 3 para conveniar com o governo federal. Então, esse é mais um motivo que eu não recomendo que você abra uma ONG. Você vai ter que deixá-la cozinhando 1 ano para o município, 2 anos e tal. Então, você vai conveniar com uma ONG que já tem esse tempo de existência, que te deixa tranquilo quanto a isso. Mas o CNPJ pode ser do mês anterior. Se a ONG pode te contratar por ele, está ótimo, não tem problema.
Pessoal, se não tem mais perguntas, eu queria agradecer então a Vanessa, ao Fernando, que trouxe aí Obrigada. algumas informações importantes, né, para o nosso mercado. Esse é o objetivo da Palestrando no Brasil, trazendo sempre profissionais para compartilhar conhecimento, trazendo essa oportunidade, né? Temos aí 3 vouchers. Quem quiser maiores informações, me chama no WhatsApp. E dia 20 nós temos mais um encontro, então, da Palestrando no Brasil. Boa noite a todos. Obrigado. Boa Boa noite, noite. Boa Paulo. Um grande noite, abraço a boa Tchau, todos. Boa tchau. noite, brigadão. Abraço, tchau, tchau.